mais ou menos 500 anos atrás, o homem descobre que ele pode interpretar a Bíblia. Foi uma grande descoberta, que o indivíduo pode interpretar a Bíblia. Isso foi uma grande descoberta. Isso serviu como um meio para incentivar o povo a desenvolver o aparecimento da Bíblia no meio do povo. Então, começou-se as interpretações da Bíblia nos diversos idiomas. Ali foi o ponto de partida. Até chegar hoje, em nossos dias, a Bíblia com o zíper em nossa mão. A Bíblia pequena, ou a Bíblia hoje portada em um smartphone. Isso, um grande avanço. Um grande avanço. A Bíblia hoje pode estar na mão de qualquer pessoa, por um preço barato. E toda pessoa pode ter conhecimento da palavra de Deus. É lógico que isto tirou a Bíblia, a interpretação da Bíblia, da mão de quem tinha o poder, ou dizia ter o poder, para interpretar a Bíblia. Então temos aí como resultado uma popularização da Bíblia. E tem outra consequência aí. A interpretação da Bíblia pelo próprio homem, essa descoberta, faz o homem buscar na sua própria força, com seus próprios meios, buscar interpretar a Escritura Sagrada, entender a Escritura Sagrada. Então, ele começa a ver destinos na Escritura Sagrada. Ele começa a ver endereços na Escritura Sagrada. Então vai surgir as correntes de pensamentos dentro da Escritura Sagrada, que vai redundar essas correntes em o quê? Denominações. Denominações com as suas correntes. E essas denominações vão se especializando dentro da sua corrente, vão criando pregadores, vão criando mestres, doutores, que vão fazer doutrina dentro das suas respectivas correntes. E assim estão todas definidas, cada uma tendo a sua linha, cada uma tendo a sua vestidura própria, e cada uma se sustentando dentro dos padrões de suas doutrinas, de seus dogmas, de seus ensinamentos. Esse foi o resultado que culminou e que podemos ver hoje com uma grande clareza. A diversidade de igrejas que nós podemos contemplar no horizonte da nossa vida hoje. Devido a essa grande descoberta de 500 anos atrás, que o homem pode interpretar a Bíblia. Mas agora surge um outro paradigma. Um outro paradigma. Agora surge um outro paradigma. Qual o paradigma dos nossos dias? Que começa a se levantar no horizonte. Está se tornando cada vez mais claro. Qual é? É que a Bíblia é interpretada pelo Espírito Santo, baseado naquilo que está na Escritura. Homens santos de Deus escreveram, motivados pelo Espírito Santo. Quer dizer, eles escreveram baseados na interpretação do Espírito Santo. Essa descoberta da Bíblia faz a diferença hoje em nossos dias. Então, a Bíblia agora, ela vem a nós interpretada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos iluminar as Escrituras Sagradas. Então, mudou o paradigma. O Espírito Santo vai iluminar para nós as Escrituras Sagradas. Mudou o paradigma.
paradigma. Agora, não é mais o homem, não é mais o homem interpretando as escrituras sagradas. Mas essas duas linhas vão permanecer. De um lado, aquela linha de 500 anos atrás, o homem interpretando as escrituras sagradas. E agora, uma outra, o Espírito Santo interpretando as escrituras sagradas, baseada na própria palavra de Deus. Pois homens santos de Deus não escreveram motivados pelos seus próprios esforços e empenhos, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu a interpretação para eles. Eles pegaram aquela revelação do Espírito Santo e escreveram a Escritura Sagrada. Essa aqui é a nova linha que se desponta hoje no horizonte. É claro que essas linhas terão consequências diferentes no produto final. Uma é baseada no esforço do homem. O homem se elevando para conhecer a Deus e criando os seus paradigmas. O outro, não, é baseado na força de Deus. O homem se deixando revelar, deixando o Espírito Santo revelar para ele as Escrituras Sagradas. Vai ter um outro paradigma, a força aí é de Deus. E aí nós vamos cair naquela ilustração dada por Jesus Cristo. A ilustração que representa o corpo da igreja, o corpo total da igreja, o corpo dos cristãos, que é a parábola das virgens. As virgens representam o corpo total dos cristãos. Elas são virgens. Mas só que há um produto final diferenciado entre elas. E Jesus mostrou. Elas estão caminhando juntas. Elas estão com o mesmo propósito, o mesmo fim. Dormem até juntos quando chega a madrugada. Tudo bem. Não há diferença entre elas. Aparentemente, todas leem as Escrituras Sagradas. Todas cantam hinos de louvor. Maravilhoso! Tudo é paz. Elas estão percorrendo o mesmo caminho. Estão com a mesma meta diante dos seus olhos. Mas, aprofundando-se à noite, e vindo o cansaço, elas sentem sono, elas vão tirar um cochilo. Ambas, tanto uma quanto a outra. Mas, no meio da noite, quando soa a voz, o noivo é chegado, o noivo é chegado. Aí naquele momento, onde cada um pega a sua lamparina, aí vai haver a diferença. Uma vai ficar desesperada. Eu não tenho óleo para continuar a viagem. Outras, opa, eu trago óleo, eu tenho óleo. Eu posso continuar a minha viagem. Aí é que houve um rompimento. Aí é que houve a verdadeira diferença daquelas que traziam óleo para a sua lâmpada e daquelas que não levavam o óleo na sua lâmpada. Diferença. Aquelas que levavam o óleo prosseguiram a viagem. Tinham um espaço a andar nas trevas, precisavam de luz, precisavam do óleo para ser dirigida até o destino final, que era encontrar os portões abertos. E essas que tinham óleo encontraram o portão aberto e passaram para o lado da eternidade. Há outras que não tinham óleo, foram buscar. Elas vão ser chamadas remanescentes. Foram buscar
essa busca, o que acontece com elas? O que acontece com elas? Outra decepção. Além de enfrentarem muitos obstáculos, elas chegam e encontram o portão fechado. Insistem, vão para o lado, vão para o canto, gritam, até que são atendidas. E a voz diz: eu não conheço vocês, eu as nunca vi. A voz lá do lado da eternidade respondeu isso, e o portão fechado. Segunda decepção daquelas virgens que tinham as escrituras sagradas na mão, mas não estava alimentada pelo óleo. E nós temos hoje a resposta. Esse óleo é a orientação do Espírito Santo. Isso nos traz uma indução. O que podemos concluir a respeito da fatalidade destas jovens virgens? Por que não entraram? Elas tinham a mesma escritura, a mesma lâmpada, mas não tinham óleo. Então elas tinham outra coisa no lugar do óleo. Elas tinham o quê? As interpretações dos homens. As interpretações dos homens. Elas tinham as interpretações dos homens. Elas foram dirigidas o tempo todo sob a orientação das interpretações dos homens. A sua candeia brilhava assim, mas com a luz do esforço humano. Colocaram a força do homem para iluminar as escrituras sagradas. Fizeram como a Torre de Babel. Tinham a meta de chegar até os céus, até Deus, mas no esforço próprio. No esforço próprio, os homens de Babel queriam chegar até Deus, confiando na sua capacidade, no seu engenho, na força de sua força, no brilho da sua luz. Resultado, Deus veio e confundiu a linguagem. E seu projeto caiu por terra. Aqui estamos as nossas virgens imprudentes, outros chamam de loucas. Elas confiaram nas interpretações do homem. Tiveram luz, iluminaram sua candeia na força do homem. Resultado, não tinham o óleo. Foram buscar o óleo. Mas esse óleo não foi suficiente para elas encontrarem os portões abertos. Quando chegaram, o portão da eternidade estava fechado. E são 50% das virgens, 50% do corpo de Cristo estão sob a luz das interpretações dos homens. Vamos despertar. É alta hora de um despertamento. Vamos tentar tirar essas 50 virgens do lado das interpretações humanas, para que se deixem levar pela interpretação do Espírito Santo. E assim, nós tiraremos daqueles 50 o quanto pudermos, para que venham se agregar aqueles que se deixam levar pela luz do Espírito Santo. Como fez os apóstolos, eles se deixaram guiar, e os homens santos de Deus, pela orientação do Espírito Santo. Este é o método atual. Hoje, a nova descoberta, o novo paradigma é este: sermos dirigidos pela revelação, entendimento do Espírito Santo. É uma boa nova, né? Que nós possamos agarrar isso daí e segurar esse óleo para a nossa lanterna brilhar até chegarmos à eternidade.